Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões com Emmanuel, esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminário proporciona a todos nós. Que o amor de Jesus esteja no coração de cada um de vocês que está aqui nos acompanhando hoje. E hoje daremos início ao capítulo 11, e o tema que Emmanuel escolhe é o conforto. E ele tira um versículo do Evangelho de João, que está no capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, disse Jesus. O contexto desse versículo, se dá que estava tendo uma festa em Jerusalém e todos sabiam que Cristo estaria lá. Então todos vão empolgados para encontrar Jesus, E aí o pessoal eufórico, Onde está Jesus? Eu vim ver Jesus. E aí Jesus responde e fala com eles falando assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E aí ele diz assim: se o grão de trigo, cair na terra e não morrer, ele vai permanecer sozinho. Porém, se ele morrer, ele produzirá frutos. E aí ele falou que quem ama a vida, a perde. Mas quem a odeia, vai guardar ela para sempre. E aí ele diz, esse versículo, logo em seguida diz que a gente vai nos ater aqui hoje, se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, lá também estará o meu servidor. Se alguém me servir, o Pai honrarás. E aqui Jesus fala, para nós, sobre essa proximidade, de estar com Jesus, de estar ali, dispostos a seguir, ir até ele, sempre vai ter um servidor disposto também para estar junto. Mas e aí, André, o que Emmanuel traz para nós na reflexão de hoje deste capítulo? O conforto, frequentemente as pessoas buscam nas religiões um conforto para suas aflições. E no caso do Espiritismo, não é diferente, que isso aconteça. Contudo, o que acontece? É indispensável que a pessoa que busca esse conforto espiritual, que ela trabalhe, ou seja, que ela faça por onde conseguir esse conforto, que ela possa merecê-la. E outro ponto que é interessante, que devemos diferenciar, é o seguinte: é a diferença entre conforto e privilégio. Porque o conforto é quando, através dos ensinamentos de Jesus, através dos exemplos que ele deu para a gente de como se deve ter uma conduta cristã, você tirar exemplos ali e se fortificar. A outra coisa, e isso, assim, você se fortificar tanto em alguma dificuldade material quanto espiritual que você está passando. E o privilégio é quando, assim, as pessoas acreditam que, ao trabalhar para Jesus, elas não passarão ou não terão nenhum desconforto, porque, não, elas trabalham para Jesus, então não tem que passar desconforto. Mas é pelo contrário, que nós vemos aí, temos inúmeros casos de que é através do trabalho para Jesus que vai nos aparecendo provas e situações para que possamos abdicar do nosso, digamos assim, conforto material em nome de um conforto que vai ser espiritual. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, escolhi um trecho que fala justamente aí dessa necessidade do agir, do não ter os privilégios, E esse trecho fala assim: conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. E Emmanuel traz esse trecho, e a gente pode entender com ele que a gente
Por exemplo, se desejar tomar um banho de sol, apreciar a beleza do céu, nós precisamos sair da sombra, sair da nossa casa, ir até o encontro do sol para que a gente possa ser iluminado. E não é diferente com o trabalho espiritual, com a religião, com o desejo de receber esse conforto, para que a gente possa ser iluminado com esse sol, com essa luz e essa bênção que Jesus nos dá. A gente precisa ir atrás dele. Jesus é a nossa luz, a espiritualidade é a nossa luz, é o nosso sol. E a gente precisa ir até ele e a esse encontro para que a gente possa nos iluminar e revigorar a nossa alma. E ter, então, o conforto que a gente tanto espera. André, tem alguma historinha para nós, para ilustrar esse conforto e esse acalento espiritual que a gente muitas vezes recebe do espiritual? Bom, e a história de hoje é o seguinte: o Chico, além de toda o trabalho que ele fazia de psicografias e inúmeros livros que ele escreveu junto com Emmanuel e André Luiz, Chico fazia um outro trabalho que ele adorava fazer, que era quando ele psicografava cartas para mães que tinham perdido seus filhos e estavam inconformadas. Então essas mães iam até Chico buscar esse conforto que falamos aqui, buscar um conforto espiritual, uma explicação de por que que aquilo aconteceu com o filho dela. E aí o trabalho era feito da seguinte maneira: era distribuído 40 senhas para as mães que vinham de diversos lugares do Brasil, que iam de ônibus, caravana, enfim. Então, nessas 40 senhas era distribuído e a mãe pegava aquela senha e quando entrasse lá, eles anotavam o nome da mãe com o nome do filho, assim, no papel e pronto. E aí ia chegando as mensagens psicografadas. E esse trabalho que Chico fazia, ele foi retratado muito bem no filme, né, As Mães de Chico Xavier, que conta a história de 3 mães que perderam seus filhos. Uma que perdeu um filho com 5 anos num acidente de bicicleta, ele foi subir na bicicleta, caiu e desencarnou. Um outro caso de uma mãe que perde um filho por suicídio, e um outro caso é de um rapaz que ele vai tentar evitar um assalto no ônibus e ele desencarna com um tiro. E ele está prestes a ser pai, e no caso, a história dele é contada pela namorada que está grávida de um filho dele, então ela é a mãe do espírito que está por vir. Então, nessas 3 histórias, no filme, mostram a comunicação que Chico trazia para essas aflições dessas mães, para trazer esse conforto espiritual para elas. Só que aí tem um detalhe: ele não trazia apenas esse conforto, ele sempre conversava com elas e falava assim: olha, você perdeu seu filho aqui, mas tem muitos filhos que estão aqui e que precisam de um auxílio. Tem órfãos, tem crianças abandonadas. Então, Chico sempre recomendava a elas o quê? O trabalho. Que elas ou abrissem uma creche, ou que ajudasse uma instituição de caridade para crianças, para que esse trabalho que nós comentamos aqui nessa reflexão do Emmanuel, para que elas fizessem esse trabalho em nome do filho dela que tinha desencarnado, porque isso ajudaria, além de ajudar ela, ajudaria muito o filho que estava lá do outro lado e que sempre ia estar velando por ela e acompanhando os atos que a mãe estava fazendo aqui. Então, nós temos um exemplo muito bonito de, além do Chico trazer um conforto, ele trazia algo mais para as mães, que é: trabalhe, auxilie aqueles filhos que precisam de mães e não têm. E você, como uma mãe que perdeu um filho, você pode fazer esse auxílio para eles. Então, era um serviço muito bonito que o Chico fazia e que ele tinha o maior prazer de fazer e que ele adorava, eu acredito que até mais do que psicografar os livros. Duda, o que você traz de
de finalização desse capítulo para nós hoje? Bom, nossa, Chico nos ensina tanto, né? Queria que Chico, com esses atos, e são inúmeras vezes a gente fala dele por aqui, pudesse nos inspirar durante a nossa semana. Chico levou consolo não só para mães, mas para muitas pessoas montadas de forma diferente, incompreendidas, e que eu quero que a gente possa tentar ser um consolo de alguém, de um companheiro, de um amigo, que a gente possa levar uma palavra de conforto. Às vezes, a pessoa pode estar precisando de um conforto, não necessariamente ela perdeu um ente querido, mas às vezes ela pode estar com esse vazio, algo assim, incompreendido na vida, um problema, uma dificuldade, e a gente possa levar um pouquinho da palavra de Jesus, levar amor. O amor, ele tem esse poder de transformar. Chico tinha amor por essas mães, amor por esse trabalho. Então, e era o amor que essas mães tinham poderia transformar, e ele fazia com que esse amor transformasse em trabalho, não é mesmo? Então, que a gente possa levar amor, levar consolo para alguém, que a gente perceba aí durante a semana. A gente já falou que... Eu lembrei de uma coisinha aqui, de um livro que eu li, que é uma médium contando o que aconteceu com ela. Que ela estava num dia que ela achou muito difícil, que estava aparecendo muitas pessoas complicadas na rotina dela. E que aí ela pensou assim, nossa, mas só apareceu gente difícil para mim hoje, no meu dia, gente complicada. E que aí ela foi intuída e ela ouviu assim, se Deus não puder enviar para seus trabalhadores pessoas que necessitam de ajuda, ele vai enviar para quem? Perfeitamente, é isso aí. Nós já falamos aqui sobre o trabalho, falando que várias vezes, em vários momentos do nosso dia, às vezes muito mais de uma vez, né? Igual esse livro que você compartilhou conosco aqui, Deus manda para a gente oportunidade de trabalho. Às vezes a gente está pedindo em oração, Senhor, eu quero compartilhar do seu amor, ou Senhor, eu quero mais paciência, eu quero fazer a caridade. E aí, Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que às vezes manda até o irmão ali na nossa porta, manda ali do nosso lado, para que a gente tenha as oportunidades de servir. Porque são muitas oportunidades que a gente recebe na nossa encarnação. Então, vamos aproveitá-las, vamos estar sempre com os nossos olhinhos abertos para poder perceber cada uma dessas oportunidades. Eu quero agradecer a todos por estarem aqui acompanhando essas reflexões com a gente. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. E eu espero todos vocês na semana que vem para a gente refletir o capítulo 12, chama Educação no Lar. Vós fazeis o que também fizestes junto de vosso Pai. É um trecho retirado do Evangelho de João, do capítulo 8, versículo 38. Uma boa semana a todos. Que todos tenham uma semana abençoada e iluminada por Jesus. E essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Que assim seja. Até sábado que vem. Até!